Boa tarde, pessoal. Eu sou Isaac. E aí, pessoal, eu sou a Yuri. Olá pessoal, meu nome é Gladstone. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho. Nós escolhemos falar sobre o uso de inteligência artificial na mineração de dados. E se vocês prestarem atenção à nossa apresentação, perceberão que muitos dos nossos tópicos que vamos abordar foram discutidos e comentados sobre as nossas aulas com o professor Diego. Bom, optamos por esse tema, né, porque ele é mais abrangente, né, com muitos aspectos interessantes e também pode servir como uma espécie de revisão para as outras aulas, para outros conteúdos vistos em sala de aula, né? Estruturamos a apresentação para que ela fique de uma forma dinâmica, sempre buscando prender a atenção de vocês, nossos ouvintes. Ah, e não se preocupem, a gente não vai ficar alternando toda hora a fala de um do outro, tá certo? É mais com um introdutório. Nós dividimos a apresentação do modo que cada um escolheu os temas que mais chamaram sua atenção. No entanto, como todos participaram da criação do conteúdo, todos nós fizemos domínio do nosso trabalho. Fizemos isso para garantir o maior domínio do assunto, a fim de buscar aprofundamento no conteúdo, né? Agora, sem mais enrolações, vamos começar a apresentação. Então, o que seria a mineração de dados? Bem, a mineração de dados nada mais é que um processo de analisar grandes volumes de informações para encontrar padrões e tendências que não são facilmente visíveis. Agora pensa bem, imagina que você tem uma montanha de dados, tipo um Everest de dados. Se bem que os dados atualmente do mundo é bem maior que o Everest, convenhamos. Pode ser com números, textos, imagens, etc. E no meio dessa montanha há informações valiosas que podem ajudar a tomar decisões importantes. A mineração de dados é como usar uma ferramenta que, entre aspas, cava essa montanha para revelar esses tesouros escondidos. Ela é usada em várias áreas, como empresas que analisam dados de clientes para entender o que eles compram, bancos que detectam fraudes em transações ou até mesmo hospitais que utilizam dados pacientes para prever doenças. O objetivo seria transformar os dados brutos em informações úteis, que ajudam a resolver problemas ou melhorar o processo. A ideia principal é encontrar padrões, como comportamentos que se repetem, relações entre diferentes fatores ou até prever o que pode acontecer no futuro com base no que já aconteceu no passado. E essa figura seria mais ou menos entre como entender o que seria a mineração de dados. A gente tem o primeiro processo, que é entendimento do público, depois tem meio que uma pesquisa e a coleta de dados, que se chama extração de dados, montagem e transformações seria a nossa montagem do dataset, depois vem a mineração de dados, onde a gente tenta minerar o nosso alvo e, tipo, explorar o máximo o nosso dataset montado. E, por último, a nossa interpretação dos resultados. Bom, a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que desenvolve sistemas ou máquinas capazes de realizar uma tarefa que normalmente exigiriam a inteligência humana, tendo elas como um reconhecimento de voz, uma resolução de problema, alguma tomada de decisão, organização. A IA, normalmente, ela funciona criando algoritmos, né? Modelos matemáticos que permitem às máquinas analisar os dados, identificando padrões e decisões, ou até executar ações como base nesses padrões, né? Uma das principais características da IA é a sua capacidade de aprender e a melhorar com o tempo. Ela vai, conforme as perguntas, conforme as resoluções, ela vai aprendendo com o tempo. É conhecido como um aprendizado da máquina, né? Machine Learning. Isso significa o quê? Que em vez de seguir apenas as instruções programadas, a IA pode adaptar suas respostas e comportamentos com a base das novas informações que ela recebe. Existe diferentes níveis de IA, desde as mais simples, como as assistentes virtuais, como a Siri, o Google, né? Então, até sistema mais complexo que pode superar o desempenho humano em determinadas tarefas, como no caso a Deep Learning, né? Que apesar dos avanços, a IA atual ainda está longe de replicar completamente a inteligência humana, mas ela desempenha um papel crucial, né? Tanto na área da medicina, finanças, tecnologia. Agora vamos falar a correlação de mineração de dados e a inteligência artificial. A mineração de dados e a inteligência artificial, conhecida como IA, são áreas complementares que, quando combinadas, potencializam a capacidade de extrair informações valiosas de grande volume de dados. A mineração de dados é o processo de analisar conjuntos massivos de informações para identificar padrões, tendências ou relações ocultas que possam ser úteis para a tomada de decisões. Já a IA, inteligência artificial, especialmente por meio de aprendizagem de máquina, automatiza e melhora essa análise, permitindo que os sistemas descubram esses padrões de maneira mais eficiente
e com menos intervenção humana. Com o uso de alguns algoritmos de IA, a mineração de dados se torna mais poderosa, pois a IA pode processar volumes de dados muito maiores e mais complexos, identificando insights que seria difíceis de detectar com técnicas tradicionais. Por exemplo, a IA pode identificar padrões em dados financeiros para prever fraudes, ou analisar dados médicos para prever doenças. Além disso, a IA permite que os sistemas aprendam e melhorem com o tempo, o que significa que quando mais dados são analisados, mais precisos e eficientes os algoritmos se tornam. Em resumo, a IA expande as capacidades de mineração de dados, permitindo a análise mais rápida e precisa de grandes volumes de informações, o que é essencial em um mundo cada vez mais orientado por dados. Bom, agora vamos falar um pouco das técnicas de IA. Algoritmos de Machine Learning. Algoritmo de Machine Learning. Os algoritmos de Machine Learning, aprendizagem de máquina, são o coração da inteligência artificial, permitindo que o sistema aprenda a partir de dados e façam previsões ou tome decisões sem serem explicitamente programados para cada tarefa. Ou seja, aqui a gente vai pegar um algoritmo e fazer com que, com os dados que a gente ofereça para o algoritmo, ele aprenda sozinho. Esses algoritmos identificam padrões em grandes volumes de dados e utilizam essas informações para melhorar o desempenho de suas tarefas ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais o algoritmo é treinado, melhor ele vai ficar, se ele treinado corretamente. Aí vamos lá agora ver os tipos de algoritmo machine learning que a gente tem. A gente tem 3 tipos principais, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Alguns exemplos de algoritmos que utilizam o aprendizado supervisionado são a máquina de vetores de suporte, o SVM, um algoritmo usado para classificar dados em diferentes categorias, traçando uma linha que melhor separa essas classes. SVM é muito eficaz para problemas de classificação. Agora um exemplo de algoritmo machine learning com aprendizado não supervisionado seria redes neurais artificiais, inspirada no funcionamento do cérebro humano, e essas redes consistem em camadas de neurônios artificiais que processam informações em várias etapas. Elas são muito eficazes para tarefas complexas, como reconhecimento de imagem e reconhecimento de voz. E por último nós temos alguns algoritmos de aprendizagem por reforço, que seriam as próprias redes neurais. As redes neurais elas são utilizadas para tarefas como reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, que nós vamos comentar um pouco mais à frente, e visão computacional. Elas são especialmente eficazes quando combinadas com técnicas mais avançadas como Deep Learning, que utilizam redes neurais profundas com várias camadas para processar dados complexos. Outros algoritmos são árvores de decisão, Random Forest, né? Esses algoritmos aplicados corretamente ajudam a IA a resolver problemas complexos de forma eficiente, desde prever comportamento do mercado até detectar fraudes. Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural, PLN. Deep Learning. Deep Learning, aprendizado profundo, como dito no português, é uma sub-área do Machine Learning, que utiliza redes neurais artificiais profundas para resolver problemas complexos. Enquanto as redes neurais tradicionais têm poucas camadas, o Deep Learning trabalha com várias camadas interconectadas, permitindo processos de grande quantidade de dados e a extrações de padrões mais complexos. Essas redes profundas conseguem identificar características mais abstratas em tarefas como um reconhecimento de imagem, tradução automática e jogos. Um exemplo prático é reconhecimento de voz em assistentes virtuais, como a Siri ou a Alexa, que usam Deep Learning para entender o que as pessoas estão dizendo, mesmo com diferentes sotaques, entonações e contextos. O Deep Learning é especialmente eficaz porque, com um grande volume de dados, as redes profundas conseguem ajustar automaticamente os pesos de cada conexão entre neurônios, tornando-se altamente precisas. Essa técnica é amplamente usada em áreas como visão computacional, processamento de áudio e, cada vez mais, no processamento de linguagem natural. Mas o que seria processamento de linguagem natural? Processamento de linguagem natural é nada mais que um campo da IA que ensina máquinas a entenderem, interpretarem e responderem à linguagem humana. Através de algoritmos de IA, as máquinas são capazes de analisar textos, identificar sentimentos, gerar respostas automáticas e até mesmo traduzir idiomas. O PLN se baseia em técnicas de Deep Learning para realizar suas tarefas, pois processar a linguagem humana é um desafio complexo que envolve entender gramática, contexto e até ironias ou ambiguidades. Um exemplo prático do uso de PLN é o Google Tradutor, que utiliza redes neurais para traduzir textos de uma língua para outra, ou o chatbot de atendimento ao cliente que compreende e responde a perguntas em linguagem natural. Além disso, algoritmos de PLN são utilizados em análise de sentimento, como no caso de análise de redes sociais, onde as máquinas podem classificar opiniões como positivas, negativas ou neutras. Eles também são amplamente utilizados em motores de busca, como o Google, que precisam interpretar as intenções dos usuários a partir de palavras-chave. Tá, mas como é que a gente pode aplicar isso na vida real? A gente pode aplicar em diversas áreas, como na educação, nas finanças, no comércio, no e-commerce e na saúde. Nós resolvemos por escolher uma dessas áreas pra gente aplicar e trazer pra vocês aqui como é que seria essa aplicação. Na área da saúde, a aplicação da inteligência artificial
artificial está transformando o setor, tornando-o eficiente e preciso. Com o uso de inteligência artificial, é possível melhorar diagnósticos, prever doença, personalizar tratamento e otimizar processos hospitalares. Um exemplo é o uso de algoritmos que analisam grandes quantidades de dados médicos para identificar padrões e auxiliar médicos a tomar decisões mais informadas. De acordo com o estudo da Trática, empresa especializada em inteligência de mercado, o mercado de serviços de IA na saúde deve ultrapassar 34 bilhões de dólares até 2025, ou seja, até o próximo ano aí, galera. Esse investimento significativo prometem trazer informações tecnológicas que irão revolucionar o setor, melhorando a vida de milhares de pessoas por meio de diagnósticos mais rápidos, tratamento mais eficazes e maior acessibilidade aos cuidados médicos. Esses são apenas alguns dos benefícios que a aplicação da inteligência artificial pode trazer na vida das pessoas na saúde. Vamos lá ver algumas aplicações possíveis. As aplicações podem ir de análise da jornada do paciente, diagnóstico e tratamento de doenças, previsão de doenças, auditoria inteligente, pesquisa médica, monitoramento de doentes crônicos, telemedicina, análise genômica, robótica médica e otimização de processos de saúde. Mas e como é que seria a aplicação em cada um desses setores? Vamos lá. Na análise da jornada do paciente, a IA ela pode ser usada para analisar a jornada completa do paciente, desde a admissão dele, a entrada dele no hospital, até a alta dele, a sua saída. Isso envolve o rastreamento de todas as interações do paciente com o sistema de saúde, incluindo consultas, exames, procedimento e internações. A IA é usada para identificar padrões e tendências nesses dados, revelando áreas de ineficiências ou atraso. E vamos falar um pouco aqui, do diagnóstico e tratamento de doenças. A IA pode ser usada para diagnosticar e tratar doenças de forma mais eficaz. Por exemplo, algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser treinados para reconhecer padrões em imagens médicas como raio-x e ressonâncias magnéticas para identificar doenças como câncer em estágio inicial. Além disso, a IA pode ajudar a personalizar tratamento com base nas características individuais de cada paciente. Bom, e vamos falar aqui da previsão de doenças. A IA, ela pode analisar grande conjunto de dados para identificar padrões e prever o risco de doenças. Isso pode permitir intervenções preventivas e melhorar o resultado da saúde. Com base nos dados que a IA vai pegar lá na análise da jornada do paciente, ela pode prever doenças futuras que o paciente possa ter. Outra coisa é a auditoria inteligente, que a IA pode ser usada ajudando na gestão de glosas, facilitando a identificação de erros ou irregularidades nas contas médicas. E também na pesquisa médica. A IA pode acelerar a pesquisa médica, ajudando a identificar alvos para novos medicamentos e analisar os resultados dos ensaios clínicos. Já no monitoramento de doentes crônicos, a IA pode ser usada para monitorar pacientes com doenças crônicas, ajudando a identificar mudanças em sua condição que possam necessitar de intervenção médica. A IA pode analisar dados desses pacientes em tempo real para identificar quaisquer mudanças que possam identificar uma deterioração na condição do paciente. Isso permite que os profissionais da saúde intervenham rapidamente, possivelmente evitando a hospitalização desnecessária. Na telemedicina, a IA pode ajudar os médicos a diagnosticar e tratar pacientes remotamente. Isso é especialmente útil em áreas rurais ou remotas, onde acesso a cuidado da saúde pode ser limitado. Aí nós temos aqui a análise genômica. A IA pode ser usada para analisar sequência genômica, identificar mutações ou variações que podem estar associadas a doença específica. Isso pode ajudar a personalizar tratamentos com base no perfil genético de um paciente. Aqui já é um tratamento muito específico, já que ele vai tratar do genoma da pessoa em si. Acredito que essa área seja uma área que esteja um pouco mais longe da gente se alcançar por conta do custo, porque o custo dessa aplicação em si, ela é um pouco mais alta que as outras. E bom, nós temos a robótica médica, que é a IA sendo usada para melhorar a precisão e eficiência da cirurgia robótica. Além disso, os robôs podem ajudar na reabilitação de pacientes, por exemplo, ajudando a recuperar a função motora após o acidente vascular cerebral. Cirurgias, na verdade, aqui já seria a cirurgia sendo realizada por robôs. Caso você nunca tenha visto, já existe atualmente no mercado robôs que fazem cirurgias com a precisão extremamente alta. Uma das últimas aplicações, das 10 que fomos citadas, sendo que tem muitas outras que podem ser aplicadas, a outra é a otimização de processos de saúde, que é a IA sendo usada para identificar processos dentro do sistema de saúde que podem ser otimizados. Isso pode envolver a análise de tudo, desde a programação de consultas até o processo de alta hospitalar. A IA pode identificar ineficiências nesse processo, como tempo de espera desnecessária, longa utilização ineficiente de recursos. Em seguida, pode sugerir melhorias, como a reprogramação de consultas para evitar picos de demanda ou a realocação de recursos para áreas onde são mais necessárias. Bom, agora já falamos das aplicações, vamos ver os benefícios, Alguns benefícios dessas aplicações na área da saúde seria suporte à tomada de decisões com inteligência de dados, melhoria da jornada clínica do paciente, otimização dos recursos, prevenção de fraudes,
como a gente já citou ali nas algumas aplicações, e sistema de triagem, gestão de leito em tempo real. Tendências futuras. A combinação de inteligência artificial e mineração de dados está em constante evolução, trazendo uma inovação que está moldando o futuro para análise de dados. Algumas das principais tendências que devem impactar esse campo os próximos anos, né? Incluindo o uso da IA. A crescente aplicação de aprendizado por transferência, a automação de processos de IA através do AutoML, além de avanço de hardware específico para IA. Então essas tendências estão posicionadas para transformar significativamente a mineração de dados, tornando o processo mais acessível, eficiente e preciso em diferentes setores. A seguir, a gente vai ver essas inovações, empresas que poderão melhorar suas tomadas de decisões baseadas em dados, né, com respostas rápidas e automação. A primeira é a IA em tempo real, que é uma tendência mais promissora, né, a capacidade de processar e analisar em tempo real, com a quantidade de dados gerado continuamente por dispositivos conectados, como a internet das coisas, tornando-se essencial para o sistema da IA consigam minerar e interpretar esses dados à medida que são criados. A gente também tem o Transfer Learning, que é o aprendizado por transferência, que é outra inovação que facilita a aplicação da IA em mineração de dados. Em vez de treinar o modelo do zero, ele permite que o modelo previamente treinado em uma tarefa seja adaptado para realizar outras tarefas com menos dados, menos esforço de treinamento. Isso aumenta a eficiência da mineração de dados, especialmente em aquelas áreas de escassez, de grande volume de dados, rotulado no caso, né? O terceiro é o AutoML, né, que é o Machine Learning, que está revolucionando o desenvolvimento de modelos de IA. Ele automatiza partes do processo de criação de modelos e de aprendizado de máquina, como seleção de algoritmo, ajustes de parâmetros de validação de modelos. Isso democratiza o uso da IA, permitindo que até mesmo os profissionais sem profundo conhecimento técnico possam aplicar a mineração de dados em seus contextos, né, reduzindo o tempo e custo de implementação. E avanços de hardware, né, que é especializado também em desempenhar um papel crucial no futuro da IA e na mineração de dados em si. Processadores dedicados, comunidade de processamento, é possível o treinamento de modelos mais rápido, mais eficiente. Esses chips estão sendo otimizados para lidar com redes neurais complexas, de grande volume de dados, acelerando a capacidade de mineração de dados em tempo real. Então a gente pode ver aqui a linha de tempo das tendências, né? A linha do tempo aqui baixa é baseada nas previsões sobre a futura inteligência artificial em alguns anos. Em 2024 a gente tem aqui a previsão da IA em tempo real, como a gente pode ver, né? Processamento em área de dados, medidas que são geradas. Em 2025, o Transfer Learning, que é mais acessível, né? A redução de custo, o esforço de treinar os modelos em novos domínios. Em 2026 tem o AutoML, que é a democratização da IA, facilitando o desenvolvimento de modelos por não especialistas, deixando mais popular. E em 2027, o hardware, né? O aumento da capacidade de processamento, o desenvolvimento do hardware, a análise em tempo real com menor custo de tempo, de energia. Vamos concluir agora a nossa apresentação. Conclusão: a inteligência artificial IA tem desempenhado um papel cada vez mais crucial na mineração de dados, potencializando a análise de grandes volumes de informação de forma eficiente e precisa. A união dessa tecnologia permite que os dados sejam transformados em conhecimento útil, auxiliando empresas e setores a tomarem decisões informadas e estratégicas. Ao longo do conteúdo, vimos como algoritmos de Machine Learning e Deep Learning são utilizados para identificar padrões complexos e gerar previsões. Também abordamos a importância do processamento de linguagem natural, PLN, essencial para a análise de grandes volumes de texto não estruturados. Entretanto, o uso dessa tecnologia não vem sem desafio. Questões como os viés nos algoritmos e limitações técnicas devem ser cuidadosamente tratadas para garantir resultados justos e precisos. Isso aí, colega Isaac. Mas também temos que citar que as áreas de saúde, finanças e e-commerce já têm colhido benefícios concretos dessas inovações. No entanto, é fundamental continuar monitorando as tendências futuras, como o uso de IA em tempo real, Transfer Learning e AutoML, que tem o potencial de transformar ainda mais o cenário da mineração de dados. Com o avanço contínuo das tecnologias, o impacto da IA na mineração de dados tende a se expandir, oferecendo novas oportunidades para inovação e otimização de processos em diferentes setores. Esse vídeo foi produzido por Ayuri dos Reis, Tchauzinho, pessoal. Isaac Nilo, que é o que vos fala, e Gladstone Mendes. Então é isso, pessoal. Valeu! Essa é a nossa bibliografia, né? Para quem quiser saber qual foi a matéria que a gente utilizou. E isso é tudo, PPP, pessoal.